Falando hoje vai estar dando continuidade no assunto que a gente já vem tratando, que são essas técnicas, essas características, as habilidades de liderança que eu muitas vezes trabalho dentro das empresas onde eu presto serviço, onde eu vou dar treinamento para executivos, dou treinamento para equipes, ou mesmo para pessoas diretamente que eu dou, e a gente está trabalhando esses aspectos, essas skills, essas habilidades de liderança. Como é que a gente hoje recorda um pouco dessas habilidades, vou trazer mais algumas aqui, e como elas impactam positivamente, elas impactam diretamente na nossa própria vida e na vida das pessoas que a gente ama, as pessoas com quem a gente convive. De uma forma especial neste momento que a gente está passando, esse momento de quarentena, esse momento de muita ansiedade, de muito desgaste para todo lado. Então, como é que a gente consegue trazer essas habilidades ainda que você não trabalhe como um líder, não esteja à frente de um departamento de uma empresa, ou não seja o proprietário, esteja à frente de uma empresa propriamente dito, mas porque você tem uma família, né? E dentro da família também essas habilidades de liderança, elas auxiliam. Não é para eleger ninguém o chefe, o dono daquilo dali, né? O chefe que manda em todo mundo, não. O líder de verdade é aquele que serve. Então, se você está à frente de um departamento de uma empresa, se você é empresário, de uma forma geral, exerce liderança de alguma forma dentro da igreja, aonde for, vale a pena acompanhar o que está aqui. Se você não está exercendo liderança nesse momento, acredite, se você participou das outras, você já me ouviu falar isso, você exerce liderança de outras formas. No grupo de amigos, dentro de casa, com a família. As pessoas ao nosso redor, elas esperam de nós atitudes de liderança. E quando a gente faz isso de forma consciente, já fica na veia, como a gente fala, né? Já fica ali direto, você faz de uma forma especial. E é muito importante a gente entender o que a gente fala por liderança. Não é mostrar quem é o chefe, quem manda, mas é mostrar justamente se colocar a serviço de quem foi colocado sob nossa responsabilidade, a gente pode falar dessa forma. As pessoas que a gente gosta, pessoas com as quais a gente se importa e a gente quer fazer diferença na vida dessas pessoas. Nas semanas anteriores, eu já estava tratando algumas dessas skills, algumas dessas habilidades aí, dessas características. Eu falava e em cima de algumas perguntas que eu fazia, ou de algumas frases que eu colocava para você ancorar essa ideia, para poder levar a ideia. Como, por exemplo, quem você quer ser. A ideia de quem você quer ser para essas pessoas que são importantes para você. Que mensagem, o que você quer deixar gravado para essas pessoas, em especial agora, nessa época, você quer deixar gravado na mente delas, no coração delas, de quem você é para elas. Quando a gente está bem presente para isso, a gente toma as atitudes coerentes com essa ideia e a gente começa a construir. O legal é que é o seguinte, você antes de mais nada, você começa a se construir como pessoa do jeito que você deseja. E, consequentemente, você constrói essa imagem diante do olhar das outras pessoas conforme você deseja. É você conduzir a sua vida do jeito que você quer. Não só porque você vai ficar esperando que a pessoa reconheça o que você está fazendo, não. O mais importante é que você está se construindo, mas se construindo com base no tipo de pessoa que você quer ser. Aí eu falava também de para onde você vai, a importância. Se a gente está falando de liderança, seja dentro de uma empresa, seja numa família, em que está todo mundo nervoso, está todo mundo às vezes estressado, angustiado, ansioso diante da situação. Você guiar as pessoas para o lugar certo, saber para onde você vai, para você poder guiar. As pessoas seguem aquelas que passam justamente essa certeza, sabe para onde está indo. Pode ter uma dúvida ou outra, ninguém tem 100% certeza de nada, mas a gente tem visão para onde a gente quer ir, visão de para onde a gente quer levar a nossa família, em que tipo de ambiente a gente quer manter a nossa família, o tipo de sentimento que você quer dentro da sua casa, dentro da sua empresa. Então isso é saber levar os outros. Eu comparava também, vale a pena lembrar disso, como quando acontece um acidente e você vê a diferença do tipo de presença que as pessoas trazem, do tipo de emoção, de sentimento que as pessoas trazem para aquilo ali. Algumas pessoas ficam desesperadas e deixam todo mundo mais nervoso ainda, e tem aqueles que se mantêm centrados, eles, ainda que estejam tentando descobrir o que vão fazer, o que pode ser feito, mas eles se mantêm centrados e eles servem de apoio para as demais pessoas, que se acalmam ao ver que alguém está tomando as atitudes de uma forma centrada, analisando para descobrir o que deve ser feito e entrando em ação. Isso é saber para onde você vai e saber como você quer conduzir as pessoas que estão ali com você. Falei também dessas questões de liderança aí, que a gente traz para esse momento, traz para nossa casa. Eu estava falando da gente ter a decisão de impactar,
eu quero decidir, eu me decido impactar as pessoas ao meu redor, impactar positivamente. Então, quando eu estou bem presente para isso, eu quero fazer as coisas de forma que eu impacte a vida das pessoas ao meu redor. Então, eu já fico pensando antecipadamente, que, como eu falei agora um pouco também, que tipo de emoção eu quero trazer para o momento, legal, mas que tipo de contribuição eu quero trazer também. Se eu vou ter um momento com a minha família, eu já vou pensar como é que eu quero que esse momento aconteça, eu vou planejar esse momento, agora eu estou com eles, estou com mais tempo para estar com eles, como é que eu quero que eles se sintam nesse momento, o que eu quero somar para eles nesse momento, e da mesma forma dentro da área profissional. Se eu vou participar de uma reunião, se eu vou fazer uma ligação para alguém, uma chamada de WhatsApp, um Zoom, uma reunião ali online com alguém, o que eu quero trazer para essa reunião, que tipo de emoção eu quero trazer, que tipo de contribuição eu quero trazer e como é que eu quero sair dessa reunião, como eu quero me sentir quando eu sair dessa reunião. Por quê? Eu vou provocar o que for necessário para que eu me sinta desse jeito. E aí eu começo a caminhar não diante do que está acontecendo, mas eu sei para onde eu estou direcionando as coisas. E buscar uma visão mais ampla também. Foi o que eu falei na semana passada, e aí eu quebrei em vários temas ali, como é que a gente amplia a visão. Fiz aquela comparação, né, da ideia da lagarta, da borboleta, né, uma com a cara na folha, não enxerga, com a cara no trabalho, no relatório, não enxerga, não tem uma visão maior, mais ampla, tem medo de crescer, tem medo de subir, algum pássaro vai me devorar, e quando vira borboleta, voa mais alto, enxerga, tem uma visão muito mais ampla, chama a atenção. Da mesma forma, gente, dentro da área profissional, eu posso ficar com a cara no trabalho e depois eu reclamar que, puxa, eu trabalhei tanto por essa empresa e ninguém me reconheceu, eu estava escondido atrás do trabalho. Tá? Não é que não tenha que trabalhar faz parte, mas eu fico só desse jeito. Ou dentro da família, eu tô com a cara muito enfiada na preocupação, eu tô com a cara muito enfiada porque eu tô preocupado com uma situação muito específica e eu deixo de ver o momento que eu posso estar tendo com a minha família, eu deixo de ver uma necessidade que minha esposa, o seu esposo, o seu filho está tendo nesse momento. Então eu preciso ampliar a minha visão. E eu amplio como? Quando eu me desenvolvo, quando eu me exponho a situações, como a lagarta se expõe a uma situação lá no casulo, de ficar ali, tá no casulo como muita gente está se sentindo agora dentro de casa, mas ela, naquele momento, ela se permite passar por uma transformação também quando eu me coloco diante das pessoas certas, que elas podem ser porque eu estou fazendo um contato online, que pode ser porque eu estou lendo um livro, e a pessoa colocou todo o objetivo dela ali, toda a história de vida, a experiência dela ali. Pode ser quando eu acesso o conteúdo certo, não é qualquer conteúdo na internet, mas um conteúdo certo. Vai dar uma olhada no podcast, Timecast do Leandro Passos, né? Dá uma conferida. Tá acompanhando lives como essa, outras lives de outras pessoas, é aquele conhecimento que você sabe que vai trazer um desenvolvimento importante para você. Legal? Então isso aí eu estava falando na semana passada, isso tá no YouTube, eu deixei já o vídeo salvo no YouTube, você encontra tudo isso lá, e no meu podcast também. Eu quero aproveitar também e abrir um parênteses aqui, porque eu estou lançando por esses dias agora, eu criei ali também, algumas pessoas me pediram, quando eu falava de você ter mais foco, ter mais produtividade, como é que você faz, que às vezes você está num ambiente que está com ruído, uma situação ou outra, como é que você pode fazer para ter mais foco? Eu tenho uma playlist que eu vou montando, com as músicas que servem como um pano de fundo ali. Então, essa playlist, se você buscar no Spotify por produtividade e foco, você vai achar lá, tem uma foto minha até de lado, produtividade e foco, entre parênteses, tá para trabalho e estudo. Então tá bem legal a playlist, pelo menos ao meu gosto, já que o pessoal me pergunta como é, que tipo de música, quais as músicas que você está ouvindo, tá lá para quem quiser verificar. No Instagram, na minha bio, tem um botãozinho lá também, que tá lá, playlist, produtividade e foco. Então clica ali que vai aparecer lá, você pode seguir lá a playlist, até porque eu vou atualizando ela de vez em quando. E hoje então, vamos dar continuidade agora. O próximo que eu quero trazer, a próxima característica que eu quero trazer aqui, que é de liderança, é eu saber ouvir de verdade. É o que a gente costuma ter por escuta ativa. E a gente vai falar um pouquinho do que é essa ideia de ouvir de verdade. Isso, o que isso quer dizer? Quando você estiver conversando com alguém, seja porque essa pessoa trabalha com você, é um par, é por igual, até mesmo quando for seu chefe, ou quando for um subordinado, um colaborador, alguém que trabalha ali com você, ou na sua casa, pessoa dentro da sua casa, a gente começar a treinar a capacidade que todos nós temos, só que a gente vai perdendo pela ansiedade, quando a gente fica com outras preocupações, mas a gente desenvolver a capacidade de ouvir de verdade. É você estar ouvindo outra pessoa sem estar pensando já no que você vai falar. Não se preocupe com o que você vai falar. Apenas ouça a pessoa, ouça de verdade, esteja presente para o que ela está falando ali naquele momento. Isso faz
muita diferença. E de verdade não estar pensando, isso é muito importante porque existe o que a gente chama de linguagem não verbal. A linguagem não verbal é quando eu demonstro algo que está acontecendo, que eu estou pensando, que está acontecendo, sem que eu fale propriamente. Às vezes a gente está ouvindo alguém pela forma como a gente está se comportando, pelo nosso olhar, para onde a gente está olhando, o movimento da gente, do nosso rosto, a expressão, a gente já pode estar demonstrando que a gente está pensando já no que vai falar, está ansioso por falar. Quem está ansioso por falar não está preocupado de verdade em ouvir. E mesmo que a outra pessoa ela não fez treinamento nesse sentido para interpretar esse tipo de coisa, é próprio nosso. A gente entende. A gente fica com aquela sensação de que a pessoa não está ouvindo a gente de verdade, nem sabemos bem o porquê, mas no fundo é porque a nossa mente é capaz de já interpretar esses sinais. Por isso que quem aprende uma linguagem nova, uma língua nova, está aprendendo ainda, está aprendendo inglês, está aprendendo italiano. Fica muito mais fácil de entender o que o outro está falando quando a gente está vendo a pessoa, ela falando ali ao vivo com a gente, do que quando você está, por exemplo, no telefone, só ouvindo a pessoa, por conta do complemento que a linguagem não verbal traz para o nosso entendimento do que está acontecendo. Leandro, como é que eu faço para não mostrar que eu estou pensando em outra coisa, eu estou pensando no que eu vou responder? Não é para disfarçar que você está pensando em outra coisa. É para não estar pensando em outra coisa, mas de verdade estar ouvindo. As pessoas que convivem com a gente vê muitas pessoas, né? As pessoas, de uma forma geral, quantas que a gente conhece que precisam, que faz toda a diferença ter alguém para poder ouvir quando elas estiverem falando, mas ouvir de verdade. E muitas vezes, quantas vezes, a maior parte dessas pessoas estão dentro da nossa casa, trabalham com a gente, e quando chegam para falar com a gente está conversando e mexendo no celular. Está conversando, mas já está ansioso porque quer sair dali para fazer alguma coisa. E a gente não se permite conhecer mais a pessoa, não se permite ser agraciado, porque realmente é um prêmio para nós ouvir o que a pessoa tem para dizer. Eu consigo liderar uma equipe muito melhor se eu conhecer de verdade o que se passa na cabeça dessas pessoas, o que está se passando na vida delas nesse momento, pelo que elas estão passando, o que elas estão sentindo. E como é que eu vou saber isso se eu não paro para ouvir as pessoas de verdade? Porque senão elas podem ter falado já e eu nem percebi. Ou elas não falam totalmente, não se sentem à vontade de falar totalmente, eu não percebi. Dentro da minha casa, eu consigo lidar melhor se eu conhecer melhor as pessoas. Ah, mas eu já sou casado há tantos anos, eu já conheço meu filho, claro, ali, tudo bem, mas o momento que eles estão passando, você tem condição de interpretar melhor, de perceber melhor, se você ouvir de verdade o que eles estão falando. Sem contar que isso provoca mais empatia, provoca mais proximidade, maior intimidade. A gente tem maior prazer de ficar conversando dessa forma. Por quê? Eu falo com mais abertura quando eu sei que a pessoa está me ouvindo. E quando eu converso com alguém que está me ouvindo e essa pessoa começa a falar, é meio que a gente chama de lei de reciprocidade, né? Eu tenho vontade, eu falo, não, eu quero ouvir, porque ela me ouve sempre com tanta atenção, eu quero ouvir também. Concorda que a gente reverte uma situação, às vezes, de estresse, de relacionamento que já está desgastado, a gente transforma isso num relacionamento que ele vai se aprofundando, que ele vai ficando mais maduro com o tempo? A importância que isso tem. Eu preciso fazer, eu preciso treinar isso, tá? Quanto mais eu treinar isso, melhor eu vou conhecer as pessoas, mais facilmente eu vou estar fazendo como qualquer tipo de competência, de habilidade. Quanto mais eu treino, mais facilmente eu vou estar fazendo aquilo ali. Tá? E eu falo que isso ajuda a gente até eu sirvo melhor, eu auxilio melhor as pessoas também, se eu sei o que está se passando por elas. Eu gosto de brincar, e às vezes casais que tem uma história antiga do casal que um deixava para o outro o biquinho do pão, daquela ideia do pãozinho alemão, um deixava o biquinho do pão e o outro deixava no meio. O que deixava o biquinho para o outro é o que mais gostava do biquinho. E o que deixava o meio é o que mais gostava do meio. Um querendo agradar o outro, abrindo mão do que mais gostava para o outro, achando que era também o que o outro mais gostava, quando na verdade, se cada um comesse o que gostava, todos os dois iam ficar mais satisfeitos. Por quê? Não conhecia o outro. Não entendia, talvez não estivesse ouvindo, prestando atenção, observando quando o outro estivesse comendo sozinho, qual parte que ele pegava. Então todas essas situações são formas da gente ouvir de verdade a pessoa, e isso faz muita diferença para um líder
seja em casa ou seja dentro de uma empresa. A gente complementa isso na hora da gente falar, a gente já ouviu, na hora de falar, a gente complementa fazendo as perguntas certas, perguntas que estimulam, que é outra característica que eu quero tratar hoje aqui. O líder, ele sabe o tipo de pergunta que ele tem que fazer. Novamente, eu faço questão de repetir, não sei se você está entrando, está chegando aqui agora, essa ideia de liderança não é para provar quem é o chefe. Chefe não é líder, são duas coisas diferentes. A gente confunde isso muitas vezes, mas são diferentes. Tá? Líder é aquele que quer o bem do outro, que ele quer ver o outro crescendo. Tá? Então, o líder, ele faz a pergunta do jeito certo. Ele sabe como fazer uma pergunta que estimule o outro de diversas formas. Estimule para que o outro possa perceber que ele tem condições de crescer, que ele tem condição de descobrir aquilo também. Você gera uma autoconfiança no outro para que ele tenha mais autonomia. E aí o líder está formando outros líderes dessa forma. Isso, se a gente está falando dentro de uma empresa, se a gente está falando dentro de casa, são os filhos que você forma para que eles tenham autonomia, para que eles saibam viver a vida deles, porque você não vai estar o tempo todo do lado deles para poder estar protegendo, para poder estar conduzindo e direcionando tudo. É o seu cônjuge que você também está oferecendo para ele poder visualizar que ele é capaz de fazer ainda mais do que ele já imagina ser capaz de fazer. Ela é capaz de fazer ainda mais do que ela imagina ser capaz de fazer. É óbvio isso. A pessoa conhece a própria vida melhor do que a gente. Isso é óbvio. Só que é aquela velha regra, né? O senso comum não é a prática comum. A gente sabe que é óbvio, mas na hora que a gente quer dar a opinião, a gente quer meio que já falar, não, faz isso, faz aquilo. E eu fico querendo levar o outro na ideia que eu penso ser o melhor. E eu esqueço que o outro conhece a vida dele melhor do que eu, melhor do que ninguém. Então ele vai saber melhor como fazer. Só está faltando o estímulo certo para ele perceber que ele achar a resposta, ou ele perceber que ele é capaz. E até que ele já fez isso no passado. O que eu quero dizer com essas perguntas? Por exemplo, é quando você vira para uma pessoa e ela fala que ela está presa num problema, ela não está sabendo como resolver aquele problema, e você fala, para e pensa um pouquinho. Tenta lembrar, em algum momento da sua vida você passou por uma situação parecida com essa e conseguiu resolver? De que forma que você conseguiu resolver? A gente ajuda a pessoa a relembrar que ela já superou dificuldades antes. Ou então, quando você chama a atenção da pessoa, poxa, olha só, pensa assim, você não está conseguindo fazer nada, mas o que você não fez ainda, mas que você poderia fazer para resolver essa situação? Essa pergunta é muito interessante porque ela parece, às vezes, nossa, pergunta tão tola, boba desse jeito. Às vezes é o que falta. A pessoa está tentando, há um tempão, fazer a coisa do mesmo jeito e obter um resultado diferente. Ela não vai conseguir. Mas quando você lembra ela, o que você não fez ainda que você poderia fazer, você está naquele momento libertando a mente dela, às vezes, para pensar em novas ideias e parar de ficar insistindo em tentar corrigir o problema do mesmo jeito que não está dando certo, tanto que ela está agarrada ali com aquilo dali. Ou seja, são perguntas, as perguntas deixam as pessoas mais confortáveis com a gente, é bem diferente de quando a gente chega querendo ditar o que a pessoa tem que fazer. E a pergunta faz a pessoa ter mais autoestima, ter mais autoconfiança, porque você só fez uma pergunta, ela deu a resposta. Isso também estatisticamente é comprovado, de que faz com que seja mais provável que a pessoa efetivamente dê aquele passo da ideia que ela teve naquele momento, muito mais facilmente do que quando a gente dá a ideia. Tem um estudo que ele diz que se eu chegar e falar para você, olha, para esse teu problema, pega para resolver e faz isso aqui. Se você não me conhece muito bem, tem só cerca de 20% de chance de você ir lá e fazer aquilo. Se você me reconhece como alguém que tem autoridade naquilo que está falando, aumenta para 40% a chance de você fazer aquilo. Agora, se eu virar para você e falar assim, nesse tipo de pergunta, te estimulando a você achar a resposta, sobe para 80% a probabilidade de que você efetivamente dê aqueles passos que você disse que ia dar. Faz muita diferença para que a pessoa realmente entre em ação. E o segundo passo que eu estou querendo falar hoje, a segunda característica que é própria de um líder, né, que a gente pode trazer para a nossa vida pessoal, que a gente pode estar utilizando dentro de casa, na família, do jeito que, principalmente nesse momento que a gente está passando agora. O segundo passo de hoje que eu quero falar, que daqueles todos que eu falei que já estava separando, que a gente vem tratando nessa live, seria o sexto passo. Tá? Sempre se desenvolva.
Tenha na sua mente, eu vou estar sempre me desenvolvendo, eu quero estar sempre crescendo mais, de alguma forma. Quem viu a live que eu fiz logo na primeira semana ali da quarentena, eu já vinha falando nesse sentido de que tá todo mundo em casa, ou melhor, tem muita gente em casa, né? Não todo mundo, mas tem muita gente em casa, e mesmo quem está trabalhando, a maioria dessas pessoas, fora aqueles que justamente por essa situação toda estão trabalhando muito mais do que antes, mas a maior parte das pessoas ou está em casa ou até vai para o trabalho, mas do trabalho vai direto para casa. Não está rolando curso de inglês, não está rolando a escola, a faculdade, a pós-graduação, tudo praticamente parou porque não pode haver essa aglomeração. Então está sobrando mais tempo. Nesse tempo que sobra, você está focado em se desenvolver, até porque, como eu falava lá, a gente após esse período agora, já é fato, não tem como fugir, a gente vai vir uma crise em função disso. E ela começa pelos autônomos, começa pelos comerciantes, o pessoal de pequenos comércios, de pequenas empresas, esses são os primeiros que estão sentindo o impacto dessa paralisação que está havendo. Mas como o mercado ele tá todo mundo dentro do mesmo barco, o que vai acontecer é que mesmo as empresas maiores, elas já acabam, se você trabalha numa empresa maior, você acaba sentindo isso. Por quê? Reflete de um lado, reflete de outro, etc, até que chega na gente. Todo mundo vai sentir um certo impacto. A forma como eu estou criando novos hábitos, aprendendo novas coisas, já planejando durante esse tempo que eu estou me desenvolvendo, ela vai ditar muito como é que eu vou me sair depois, quando essa crise chegar, já durante. Com o que eu estou ocupando a cabeça? Tem muita gente nesse momento que está direto no WhatsApp, vendo videozinho, vendo fake news do que está acontecendo de vírus e pirando por causa disso. Ficando mais estressado, aí se irrita mais facilmente com os filhos que estão em casa, com o esposo, com a esposa, uma confusão plena. Dentro do trabalho está nervoso, não consegue focar no que está fazendo, erra o que está fazendo. Agora, tem gente que está aproveitando esse momento e ao invés de ficar só caçando informação, e a informação já está chegando demais, está aproveitando para buscar conhecimento. Parar um pouquinho de pegar a informação e buscar conhecimento. Trabalhar mais. É hora de pegar um projeto que você talvez tivesse separado ali, que você pensava em fazer. Buscar alguma coisa nova que você vai aprender nesse momento. E o legal é que o líder é aquele que estimula os outros a fazerem a mesma coisa. Ao fazer isso dentro da sua casa, você vai começar a estimular os seus filhos a fazerem o mesmo, seu marido, sua esposa, a todo mundo que convive com você. Ao chegar no trabalho, se você estiver trabalhando mesmo nessa época, e comentar do que você está fazendo, ao aproveitar esse tempo, você está enriquecendo, você está dando esse prêmio para as pessoas que estão ao seu redor. Quer falar com elas, olha, eu estou aproveitando para aprender isso daqui, eu estou fazendo um curso tal, eu estou fazendo um treinamento tal, eu estou aproveitando para isso, eu estou aproveitando para aprender uma língua nova, estou aproveitando para aprender um instrumento. E aprender novas habilidades, aprender uma língua nova, um instrumento novo, fazer um curso de alguma coisa, qualquer coisa, conhecimento que seja, já de cara te traz um benefício na saúde mental, sobretudo. Várias pesquisas também demonstram como esse aprender novas línguas, instrumentos, esse exemplo, por exemplo, que eu peguei, de como isso reduz a chance de você ter doenças como Alzheimer, quando chegar numa idade mais à frente. Como isso mantém, outra questão também bem legal, o cérebro da gente, ele literalmente ama novidade e desafios. Ama novidades e desafios. Então, se você se desafia a aprender uma língua nova, se desafia a aprender algo novo nesse momento, você está em desenvolvimento contínuo, você está tendo um ganho já com isso, e você ainda está deixando o seu cérebro, vai te trazer mais satisfação para esse momento, desde que você enxergue da forma certa. Você não pode ver assim, eu sou obrigado a estudar algo agora. Não, chega desse pensamento, isso é um pensamento, assim, com perdão da expressão, mas é um pensamento infantil. É um pensamento daquela criança que está revoltada e que tem que ir para a escola porque ela não quer ir. A gente está falando de fazer uma coisa porque você quer ser melhor. E reconhecer a oportunidade que você tem ao fazer isso, tá bom? Então é buscar algo novo nesse sentido. E provocar nas pessoas ao teu redor que também aproveitem a mesma coisa. Então pode ser isso, pode ser buscar um hobby novo também nesse momento. Vou ver qual é o hobby que eu posso ter, porque acaba te provocando a buscar informações novas. Quando a gente gosta, a gente vai aprendendo mais sobre aquilo. Uma coisa bem legal que eu falo sempre é que quando a gente sabe direcionar isso, a gente começa a amar aprender coisas. E a gente está numa época agora, isso já vale desde quase todo sempre, mas de uma forma especial na velocidade com que as coisas estão acontecendo atualmente. Se você
pega paixão por isso, por aprender, paixão por ter conhecimento, é impressionante como você se destaca em todas as áreas da sua vida, porque você vai ler mais sobre aqueles assuntos, vai procurar mais sobre os assuntos que te interessam, e aí você pode buscar mais sobre melhores relacionamentos, isso vai melhorar os relacionamentos que você tem dentro da sua casa, no seu trabalho, ou propriamente de alguma questão técnica do seu trabalho, que você veja que vai valer a pena. Você pode estar descobrindo sobre algo que vai começar a crescer, vai provocar em você talvez uma segunda fonte de renda. Quantos profissionais, já fiz trabalho com profissionais que tinham uma profissão já há um tempão, vinham caminhando, começaram a conhecer algo, gostou tanto daquilo que acabaram fazendo uma transição e hoje tem muito mais satisfação nessa segunda área que trabalham do que antes. Ou outros ficaram levando as duas em paralelo e aprenderam até, porque faz parte do meu trabalho, ajudar a pessoa a como é que ela faz o mesmo tempo que ela tem durante o dia, render muito mais. E aí hoje ela consegue, antes mal dava conta de uma desses trabalhos e hoje consegue levar os dois em paralelo e com satisfação, com qualidade de vida. Se não for com qualidade de vida, não adianta, não vale a pena. Tá? Então pensa nisso também, mas esse ponto, se desenvolver. Isso compartilha, tem muitas pessoas, e isso realmente, eu falo que isso chega do meu coração. A gente vê que tem pessoas que estão passando esse período, estão sofrendo uma ansiedade desnecessária, estão sofrendo desgaste no relacionamento desnecessários, no relacionamento no matrimônio, no relacionamento com os filhos, com os pais, desnecessários. Dá pra gente minimizar, dá até para reverter isso e a gente trabalhar aproveitando esse momento que a gente está tendo. Então, algo que eu estou trazendo, compartilhando aqui, que eu sei que vai fazer diferença na sua vida. Então, para fazer a diferença na vida de outras pessoas também, compartilhe. E eu quero deixar um último recadinho rápido aqui. Eu acabei de lançar um curso novo pelo Udemy. É um curso um pouco diferente dos treinamentos que eu tinha até então. Esse é específico para quem está nesse momento se dedicando, lutando até para poder trabalhar de home office ou estudar de casa nesse momento. Então é um curso extremamente objetivo, ele tem pouco mais de 2 horas de duração apenas. Está assim, eu procurei colocá-lo num valor, principalmente nesse momento de lançamento, um valor extremamente acessível para que você possa entender que não é só chegar, sentar, ligar o computador e tentar trabalhar ou estudar, mas que existem técnicas por trás disso, toda uma metodologia que eu mesmo utilizo, trabalho com clientes em cima disso, eu tenho experiência com home office desde 1995. Então, para você entender o ambiente que você tem que montar, como é que a sua mente tem que estar, a sua visão, para você perceber, home office é uma excelente oportunidade e tem como você ter excelência nela, a forma que vai transformar realmente o jeito como você trabalha de casa. Então confere, o link vai estar na descrição aqui desse vídeo também, além de estar aparecendo nessa imagem aí na tela.